Olá, eu sou Flávia Carvalho e nesse vídeo eu queria compartilhar uma reflexão que eu tenho feito nos últimos dias sobre a minha astenia relacionada às minhas cachorras. Eu tenho hoje 3 cachorras. Uma eu já apresentei para vocês, a Capitu, que chegou há pouco tempo. Mas eu já tenho há alguns anos 2 cachorras, a Vitória e a Angelina. A Angelina e a Vitória, nós pegamos elas duas com um intervalo de mais ou menos 1 ano. E nós viemos cuidando das duas do nosso jeito, né? Ensinando as coisas, aprendendo, lendo sobre o assunto. E eu sempre falei que as minhas cachorras eram maluquinhas. As doidinhas, né? As duas doidas, malucas, muito alegres, muito efusivas, muito felizes o tempo todo. Eu sempre dei esse carimbo, né? Sempre dei essa marca para elas. Em 2014, nós adotamos uma outra cachorra adulta, a Laika, uma pastora. E a Laika, eu não sei a história da Laika de 2014 para trás. Eu sei a história da Laika de 2014 até 2018, foi quando ela faleceu conosco, né? A Laika foi uma cachorra quase perfeita. Ela era tudo de bom que você pode imaginar num cachorro, a Laika trouxe, assim, nela. E vou sentir saudades dela provavelmente o resto da minha vida. Tenho saudades dela. Já fiz um vídeo falando, né, da perda da Laika, que doeu muito. Mas o que eu queria colocar aqui é que a Laika, ela reforçou com as características dela a visão que eu tinha das outras 2 cachorras, né? Porque eu olhava para a Laika e olhava para as duas e falava assim, nossa, como elas são loucas. Nossa, e ainda eu falava para as pessoas assim, essa aqui veio pronta. Eu não consegui estragar. Essas 2 aqui vieram bebês e eu acabei estragando, porque olha só como elas se comportam, que coisa maluca, né? A Laika morreu, a gente definiu que não ia ter mais cachorros, e aí, como eu contei pra vocês, depois se vocês quiserem dar uma olhada no vídeo, tem aqui a história da chegada da Capitu. Chegou a Capitu, e a Capitu, na verdade, apresenta muitos comportamentos de medo, de susto, de insegurança, muito insegura. Tá aprendendo, ela ainda não sabe andar muito bem na guia. A gente está ensinando o comportamento dela de caminhada na rua, de uma caminhada de cachorro de rua, né? De corre pra lá, corre pra cá. Ela já senta para comer, ela já tem algumas coisas que a gente está ensinando para ela, e ela é muito inteligente. Mas ela é muito agitada, ela é muito ansiosa. E aí é interessante porque a Capitu, perto da Vitória e da Angelina, me fizeram perceber como o comportamento da Vitória e da Angelina é fantástico, perto do comportamento da Capitu. Como elas são obedientes, como elas andam bem na guia, como elas são educadas, como elas são equilibradas. E durante muito tempo eu atribuí a elas a responsabilidade de não ter conseguido juntar a Laika com elas no quintal, sabe? A gente não juntou. A Laika se comportava perfeitamente quando a gente colocava junto. E a gente achava que elas estavam dando alteração. E, na verdade, a gente não juntou por causa do medo. Nosso medo. A Laika era grande. A Laika era uma pastora. E a gente tinha medo. A Capitu é pequena. E é completamente descontrolada quando coloca com elas. Elas não tem nenhum tipo de movimento de agressão entre as 3, assim como não tinha entre a Laika e as 2. Mas a Capitu a gente permite estar junto, a gente tem juntado bastante as 3, porque a Capitu é pequena e a gente não tem medo.
E aí eu comecei a pensar em duas coisas. Uma, em como o medo impede a gente de realizar grandes coisas. Como o medo trava a gente e a gente começa a colocar a culpa em questões externas, em fatores externos, por causa do nosso medo. Como o medo pode me impedir de fazer algumas coisas, e aí eu boto a culpa na minha astenia. Mas o medo é meu. E eu deixo de viver determinadas coisas por medo. E como a gente se priva e priva o outro por medo. E como tudo é uma questão de referencial, quando você coloca rótulos, quando você coloca referenciais como padrão para você, a sua visão se adequa àquilo. Quando você amplia a sua visão, quando você olha para o além, quando você percebe que tem melhor, que tem pior, que tem outras referências, e você tira os rótulos das cachorras, da Laika perfeita, das cachorras malucas, agora das cachorras perfeitas e a Capitu maluca. Sabe, tudo é uma questão de referencial. Ter a miastenia não é fácil, eu não acho, eu tenho e estou falando como quem tem, eu não acho fácil, não acho simples, não acho a melhor coisa do mundo. Posso dizer que foi uma das melhores coisas que me aconteceram nos últimos anos, pelas lições que eu aprendi, pela pessoa que eu me tornei com miastenia. Mas ter miastenia não é bom, eu não desejo a miastenia para ninguém, tá? Mas é uma questão de referência. De referência em que sentido? Se eu transformo a miastenia num monstro, num bicho de 7 cabeças para eu lidar, ou se eu transformo a miastenia na doença com quem eu tenho que conviver por hoje. O referencial novamente é o hoje, é o momento que você está vivendo. E nesse momento, se eu saio com a Capitu e ela se comporta bem na guia, e eu digo, ela não sabe se comportar na guia, hoje ela se comportou bem, mas ela não sabe, eu estou reforçando uma coisa nela que é injusto. Então, eu estou falando porque eu converso com muita gente, né? E tem pessoas que não se permitem sentir bem porque tem a miastenia. Permita-se estar bem. Se você não está bem, permita-se estar mal. Não, eu não estou bem hoje. Não, eu estou triste. Não, eu estou chateada. Eu sempre falo isso, permita-se. Viva, mas hoje. Não ache que você vai se sentir assim pro resto da sua vida, sabe? Ai, o mundo acabou porque hoje eu não estou engolindo direito. Tá, tem dia que eu não engulo direito à noite. Mas se eu ficar na minha cabeça com esse rótulo de que, ai meu Deus, a minha astenia está avançando, ai meu Deus, não sei o que, ai meu Deus, ai porque eu vou parar de comer, ai porque eu vou ter que botar a sonda, ai porque eu vou ter que... Cara, eu vou enlouquecer. Você vai enlouquecer, não faça isso com você. É você. E não permita que ninguém faça. Se a pessoa começar... porque eu comecei a fazer um curso à noite, né? Assim, eu me inscrevi no curso e era à noite, eu falei, não, dá pra ir. Eu descanso de tarde, não sei o que, mentalizo e tal, faço os exercícios que eu vou começar a ensinar pra vocês. E o curso é sobre isso, é sobre PNL. E aí eu comecei, eu vou. E claro que teve gente que me questionou, mas você vai pro curso à noite, você é louca. É a hora que você se sente pior. É sim. Mas se eu não for, se eu não tentar, se eu não fizer, eu nunca vou saber se eu sou capaz de fazer o curso à noite ou não. Eu nunca vou saber como eu vou ficar no dia seguinte. Tá, tem dia que eu fico melhor, tem dia que eu fico pior. Mas eu tô indo. E é isso que eu queria falar pra vocês, assim. Tudo é o referencial que você coloca. Tudo não bote rótulos, não se coloque, eu tenho miastenia, a vida acabou. Eu tenho miastenia, eu não posso fazer isso. Eu tenho miastenia, eu não consigo fazer.
Eu quero correr uma maratona, eu quero correr uma meia maratona. Vocês sabem quanto eu pensei em fazer isso? Nunca na minha vida, nunca. Eu passei 44 anos da minha vida sem pensar em correr. Eu falava assim, tá louco, gente maluca, fica correndo pra lugar nenhum. E hoje eu quero correr uma maratona, eu quero correr uma meia maratona. Tudo bem, já me convenceram que eu tenho que começar com uma corrida de 6 km, depois de 10, depois a meia maratona, depois a maratona. Tudo bem. Quanto que eu tô correndo hoje? Nada. Mas não importa. Honestamente, não importa. Porque é o hoje, é o agora e eu sei que eu vou correr. Vocês ainda vão ver o vídeo eu correndo a de 6, a de 10, a meia maratona, a maratona. Não importa, se alguém consegue fazer, eu consigo fazer. Ponto. Uma pessoa consegue fazer, nós podemos fazer. Mas eu não posso me fixar em rótulos. E a miastenia é um rótulo. Ela é real, ela é de viés, mas ela é um rótulo. E às vezes a gente, por causa dos nossos medos, por isso eu contei essa história toda, por causa dos nossos medos, por causa dos rótulos que nós colocamos nas coisas, nós deixamos de fazer e a miastenia está tomando a culpa. Não, nem sempre a culpa é da miastenia. A gente tem que assumir isso. E viver no hoje. Hoje. Hoje, o que eu consigo fazer não é a miastenia, é o que eu consigo fazer. Eu não sou a miastenia. A miastenia não me define. E não pode definir quem nós somos. A miastenia me limita em uma série de coisas. Mas não é a miastenia que me define. Quando eu posso, eu posso. Ok, agora o meu limite está mais curto. Ok, aonde eu vou? Está muito curto, vou dormir. Tudo bem, mas é hoje. Se hoje eu passei mal, se hoje eu não estava bem, se hoje eu dormi, foi hoje. Não é o amanhã. Não é isso que determina o que vai ser daqui 5 anos. Não é isso que determina o que eu vou estar fazendo daqui 2 anos. Hoje. Hoje não tô legal. Hoje vou dormir. Hoje eu tô legal, vou fazer. Vou pra cima. Não vou me limitar pelos meus medos e nem pelos rótulos e pelas marcas que nós colocamos nas coisas, nas pessoas e em nós mesmos. Não vou. Não vou pautar o meu comportamento, pautar a minha ação nos meus medos, nos meus receios e nos rótulos e nos pré-conceitos que eu criei nas coisas, nas pessoas e em mim mesmo. Não é a miastenia que nos define. Nós é que podemos definir que tipo de doença é a miastenia. Obrigado por você ter me assistido, obrigado por me ouvir. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, curte a página do Facebook, isso ajuda os vídeos terem mais alcance, a informação alcançar mais gente. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço, se cuida, fica bem e até o próximo.